Olá, povo querido, graça e paz a todos, queridos irmãos. Eu estou passando, onde quero aqui deixar uma mensagem no seu coração. Você vai ver aqui à luz da Escritura que o plano de Deus para com você está de pé. Estou lhe dizendo que o Deus Todo-Poderoso, Ele não vai falhar. Pelo contrário, Deus, Ele vai cumprir tudo o que te prometeu, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Olha o que diz aqui no livro do profeta Isaías, 14 versos 26, diz assim: Este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Veja que ele inicia dizendo que as mãos do Todo-Poderoso, ela está estendida sobre todas as nações, ou sobre todos os povos, sobre todas as pessoas, e você é uma dessas, as quais as mãos do Todo-Poderoso está estendida sobre você. Talvez tenha alguém que está me ouvindo agora e deve estar dizendo assim: pastor, já que a mão de Deus está estendida para mim, por que eu estou passando por isso? Porquê desse deserto? O porquê desse período de lágrima? Queridos irmãos, há momento que quando nós a passamos, naquele momento a gente não vai entender nada. A gente vai querer resposta, e naquele atual momento Deus vai se manter em silêncio. E a gente vai dizer: por que aconteceu desse jeito? Eu não queria que fosse assim. E a vida vai passando, e a gente vai sendo moldado, sendo fortalecido, sem nem perceber. Depois que passa aquela fase, depois que passa o deserto, o período das lágrimas, depois que passa o temporal, depois que baixa a poeira, aí as coisas começam a fazer sentido. As coisas voltam a acontecer de novo, naturalmente, ao seu tempo. Tudo volta a se encaixar no seu devido lugar, e o melhor de tudo, depois daquele processo doloroso, depois daquele temporal, depois daqueles dias difíceis, já percebeu que a gente se torna alguém melhor do que o que éramos antes? Já percebeu que depois do temporal, depois daquele período difícil, a gente se torna alguém mais preparado, mais preparada? Uma pessoa mais preparada para enfrentá-lo eventualmente outros temporais. Na hora que a gente está passando pelos dias de prova, a gente não consegue entender. Muitas vezes, queridos irmãos, a gente olha em nossa volta e a gente não vê ninguém, inclusive as pessoas que a gente acharia que podia contar com elas. Aí a gente se pergunta: mas cadê fulano? A gente pega o celular, manda um WhatsApp, as pessoas verem e nem respondem. E a gente fala: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Será que eu joguei pedra na cruz? Mas olha o que diz a Escritura: esse é o desígnio que foi concernente a toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Como falei, inclusive sobre você. Então você que está me ouvindo agora, que está passando, independente do que seja, por mais que não esteja sendo fácil, por mais que esteja sendo um momento difícil, por mais que você não quisesse estar passando pelo que você está passando agora, acredite em você, Deus, Ele está te fazendo alguém mais forte. Deus, Ele está te preparando para um plano maior, para um propósito maior, para um projeto maior. Plano, propósito ou projeto esse que você não vai entender agora. Você só vai entender daqui a um tempo. Depois que tudo isso passar, a poeira baixar, você vai se dar conta de fato de que as mãos do Deus Todo-Poderoso está e estará sempre estendida sobre a sua vida. Porque depois que tudo passar e você começar a se lembrar do que você enfrentou, você vai se dar conta que sozinho você nunca conseguiria ter obtido vitória. Você vai se dar conta de que sozinho você nunca ia conseguir ter êxito. Você nunca ia conseguir suportar tudo sozinho ou sozinha que fosse. E aí você vai entender que de fato Deus esteve, mesmo quando você não percebeu. Deus cuidou de você em cada detalhe, como está cuidando agora. Por isso que as mãos dele estão estendidas sobre a sua vida.
Olha o versículo 27 para finalizar, diz assim: porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? Veja que as mãos dele não só estão estendidas sobre a sua vida, mas ele já determinou que o que ele te prometeu vai se cumprir. E diz a Escritura: quem poderá invalidar o que Deus determinou para que você que me ouve? Será, queridos irmãos, você que está me ouvindo agora, será que há alguém que possa impedir que o plano, a promessa ou a palavra de Deus, será que tem alguém que possa impedir do plano ou a promessa de Deus se cumprir na vida de um alguém? Óbvio que não, porque não tem ninguém que esteja acima do Todo-Poderoso, e mesmo que tivesse não poderia, porque a palavra de Deus tem autoridade suprema. A Escritura diz: porque o Senhor dos Exércitos determinou, quem o invalidará? Quem, pois, o invalidará? Ou seja, aquilo que foi determinado a seu respeito vai se cumprir. As mãos de Deus estão estendidas e Ele já determinou. Você precisa agora ser paciente, suportar o processo, esperar o tempo, suportar esse período, vai passar. Nenhum temporal, amados irmãos, nenhum deserto, nenhuma fase difícil dura para sempre. Tudo passa, tudo é passageiro. E quando essa fase passar, você vai perceber o quanto você se tornou mais forte do que antes você era. Você vai perceber o quanto Deus foi generoso para com você durante esse processo. Coisa que, se falando de muitas pessoas, certamente muitos não estão percebendo isso agora. Mas depois desse processo você vai perceber que Deus estava de fato cuidando de você em cada detalhe. Porque Deus, queridos irmãos, é aquele tipo de amigo que quando todo mundo nos rejeita, Ele nos acolhe. Quando todo mundo se recusa a nos ouvir, Ele continua nos ouvindo. Quando todo mundo se recusa a nos apoiar, nos dar uma palavra, Deus está pronto a enxugar as nossas lágrimas. Deus é aquele que quando as pessoas nos condenam, Ele nos livra da condenação. Deus é uma espécie de amigo que quando as pessoas se recusam a nos abraçar, Ele está sempre pronto a nos abraçar, a hora e aonde quer que você esteja. Por isso que a Escritura de que as mãos dele está estendida e Ele já determinou. Quem o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Veja, as mãos dele estão estendidas sobre a sua vida. Ele já determinou que vai cumprir o que te prometeu. Quem o invalidará? Ou seja, quem poderá impedir dos planos de Deus se cumprir na sua vida? Como disse Jó certa vez, os planos de Deus não podem ser frustrados. Volto no que eu havia dito antes, sem querer ser repetitivo. Você não está entendendo por que você está passando por isso. Mas se Deus está permitindo que você seja aprovado, é porque o que Deus tem para você lá na frente é muito maior do que aquilo que ficou para trás. O que ficou para trás seria certamente um problema. Então Deus te livrou de um problema para te abençoar lá na frente com coisas melhores. E para Deus te abençoar lá na frente com coisas melhores, é necessário esse processo que você está passando, para que coisas grandes, melhores lá na frente, seja entregue nas suas mãos de novo, porque as mãos de Deus estão estendidas, ou seja, é questão de tempo para isso acontecer. Quem o invalidará? Aí ele disse: a sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Ou seja, ninguém pode frustrar os planos de Deus. Ninguém pode impedir de se cumprir na sua vida o que Deus te prometeu. As mãos dele estão estendidas. Deus não se arrependeu de ter te escolhido. Deus não se arrependeu de ter te amado primeiro, de ter escolhido a você que está me ouvindo. Agora o que você que me ouve precisa fazer é ter calma, ser paciente, suportar o processo. O que você está passando não é por fim. O que você está passando é Deus te capacitando, é Deus querendo te mostrar a vida de uma outra forma, é Deus querendo te mostrar que você não pode contar com as pessoas, mas você pode contar com Ele. É Deus te mostrando que os planos dele para a sua vida é maior do que seus planos. É Deus te mostrando que o que você acha que perdeu, que ficou para trás, é Deus que está te capacitando, te moldando, te preparando para coisas melhores e maiores, que lá na frente será feito na sua vida no nome de Jesus. Então suporte, aguenta firme. Esse processo não vai durar muito tempo.
Esse processo logo vai passar. E quando esse processo chegar ao fim, acredita no que eu vou lhe dizer. A vitória vai estar nas suas mãos, no nome do Senhor Jesus. Tá bom, queridos? Aguenta firme, suporte. Eu sei que você suporta. Sabe por quê? Porque o Deus que as mãos estão estendidas sobre a sua vida está te dando graça, está te dando força, está te fortalecendo, está te mantendo de pé pelo poder do Espírito, está te mantendo de pé na força do poder do Espírito Santo, te fazendo uma pessoa forte na fé, em espírito, mentalmente, emocionalmente. É Deus te preparando para algo que vai muito além dos teus sonhos, no nome do Senhor Jesus. Tá bom? Aguenta firme. Algo grande esperando por você. O processo vai passar. E logo essa vitória, com certeza, vai estar nas suas mãos. Porque as mãos de Deus já estão estendidas. E ninguém pode invalidar. As mãos dele estão estendidas sobre você. Quem o fará voltar atrás? Ou seja, ninguém pode impedir das promessas, dos planos e do propósito de Deus se cumprir na sua vida. Diz o Senhor dos Exércitos. Tá certo? Deus te abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.